Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de revisão através de questões de direitos humanos para a prova da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós já estudamos a teoria, não é? Se você ainda não estudou, volte lá, leia o texto sobre aquela introdução sobre teoria geral dos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Convenção Americana dos Direitos Humanos, pontos importantes que nós vamos garantir na prova de vocês. Nós vamos agora revisar esses temas através de questões. Acompanhem aí, por gentileza, pelo arquivo de vocês. Nós vamos começar aqui a resolver as questões. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Opa! Não é aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto, aqui. Agora sim. Então, nós iniciamos com as questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu trouxe questões anteriores das provas, de provas anteriores da Polícia Militar de Minas, e outras para completarmos aqui o nosso estudo, que são bancas com perfis parecidos ou que tragam algum aspecto interessante aqui para ajudar na memorização da matéria. Vamos lá, então? Já ressaltando que a banca da Polícia Militar em Minas cobra muito o conteúdo literal do texto. Então, o que você tem que fazer? Ler muitas vezes o texto. Eu trago para vocês um contexto para facilitar o entendimento, para ajudar na memorização, mas precisamos memorizar, conhecer o texto para acertar as questões. Então, leiam muitas vezes, tá? Principalmente DUDH, que é um texto curtinho, 30 artigos só. No Pacto de San José, deem destaque para a leitura dos direitos, né, que é o que a banca mais cobra. Então, principalmente até o artigo 32 ali, também leiam muitas vezes, porque nós vamos ver que as questões fazem pegadinhas com troca de palavras, com detalhes do texto. É isso que é importante vocês identificarem para acertarem a questão, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, marque a alternativa correta. O enunciado dessa questão já nos traz duas informações importantes. Primeiro, que a DUDH é de 10 de dezembro de 1948. Segundo, que foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU. Não é um tratado internacional, é uma recomendação. A gente diz que tem natureza de soft law, é um direito leve, né? É uma recomendação, não vincula da mesma forma que um tratado, mas é muito importante pelo seu conteúdo, pela sua matéria. Então, essas são informações relevantes que nós vamos guardar acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela tem a forma de resolução da Assembleia Geral da ONU. Nós estamos aqui nessa primeira questão buscando a resposta correta conforme o texto. Letra A. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E a letra A já está correta porque corresponde ao artigo 17 do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então vejamos o erro nas outras alternativas. Letra B. Ninguém será submetido à prisão, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Vejam, aqui nós temos um detalhe que torna a alternativa incorreta. Ninguém será submetido à prisão? Não, não é isso. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. A prisão não pode ser arbitrária, está em outro artigo, né? Então, a letra B vocês conferem no artigo 4º ou no artigo 5º. Confiram aí, por favor. Eu acho que é no 5º, tá? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Na letra C, todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas, e até aqui está tudo correto, conforme o artigo 24.
com exceção dos militares da ativa, que são regidos por normas trabalhistas próprias. Errado, não há essa ressalva no texto. Letra D. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Correto. Admitida em situações especiais a supressão desse direito nos casos de pandemias. Também não temos essa previsão no texto, né? Então, letra D, errada. Confiram esse direito no artigo 13. Então, a alternativa correta, que está de acordo com o texto da DUDH, é a letra A. Vejam que não é difícil, tranquilo, né? Só exige conhecimento literal do texto. Como é que vocês conseguem isso? Lendo muitas vezes. É pela repetição. Segunda questão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Quanto ao que dispõe a DUDH, assinale a alternativa incorreta. Opa, temos aqui uma mudança de raciocínio. E parem tudo, grifem a palavra, porque o nosso cérebro é treinado para buscar a resposta certa. E nós estamos invertendo a lógica. Então, lembre-se disso. Quem nunca, não é? Marcou a correta quando a questão pedia a incorreta. Então, redobrem a atenção. Letra A. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Correto, conforme o artigo 4º. O 5º ali na questão anterior é sobre a tortura mesmo. Ficou errado ali, tá? Anotem direitinho aí no material de vocês. Então, letra A, correta. Letra B, toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecida como pessoa perante a lei. Correto, o artigo 6º é o direito, nós chamamos de reconhecimento da personalidade jurídica. Nem temos esse direito expresso na Constituição Federal, mas ele está expresso lá no artigo 6º da DUDH. Letra C, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Correto, está no artigo 14º, que é um dos artigos mais cobrados. Letra D. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Apenas será proibida a mudança de nacionalidade. Errado, porque conforme o artigo 15, ninguém pode ser privado da sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. Essa mudança também é resguardada pelo texto. Portanto, questão número 2, a incorreta é a letra D. Questão número 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida declaração, marque a alternativa correta. Letra A. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada. Errado, porque essa previsão está no artigo 5º, mas não tem essa ressalva que apareceu aqui na alternativa. E vejam como a banca gosta desse artigo 5º, né? Já destaquem aí. Polícia Militar de Minas gosta de perguntar sobre o artigo 5º. Letra B, todo ser humano tem direito à igual remuneração por igual trabalho, correto, sendo permitido, porém, distinção em razão do gênero. Claro que não. Está lá no artigo 23, número 2, não se admite essa distinção. Letra C, todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro, respeitada a função social da propriedade. Esse aqui parece muito que está correto, né? Mas o problema é que a DUDH não trata da função social da propriedade. Nós temos isso na nossa Constituição. Na DUDH só há previsão do direito à propriedade, que pode ser exercido de forma individual ou coletiva, e diz que ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade, mas não há previsão da função social. Então, só conhecendo o texto para você saber disso, não é? Letra D. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
aí sim, correto nos termos do artigo 9º. Cuidado, hein, gente? Não é ninguém será preso, detido ou exilado. Isso pode até acontecer, desde que não seja de forma arbitrária. Tem muita pegadinha também nesse sentido em prova. Então, questão número 3, correta a letra D. Questão número 4, da prova de 2018. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale V para assertiva verdadeira e F para assertiva falsa. Primeira, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa audiência por parte do Tribunal Internacional da ONU para decidir sobre seus direitos e deveres na esfera do direito internacional. Está errado porque não há menção a esse tribunal específico. O artigo 10 da DUDH é o acesso a um tribunal, seja ele qual for, inclusive em âmbito interno, né, em cada país. Então, a DUDH não se refere a um tribunal específico, ela nos garante de forma genérica um direito de acesso à justiça e diz que tem que ser em plena igualdade, que tem que ser um tribunal imparcial, mas não é esse tribunal internacional da ONU, porque nem existe um tribunal da ONU acessível a indivíduos, tá? Então, falsa a primeira. Segunda, ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, correto? Sem prévia autorização da autoridade policial. Esse final está errado. A proteção à privacidade consta do artigo 12 da DUDH. Confiram aí, está errada essa assertiva. Terceira, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Verdadeiro é o texto do artigo 19 da DUDH. Uma observação importante. Não consta na DUDH, como consta no nosso texto constitucional, quando a Constituição resguarda a liberdade de expressão, a vedação ao anonimato. Isso é outra pegadinha de prova, então fique atento. Quarta assertiva: todo ser humano tem direito a repouso semanal, diversão e lazer oferecido pelo Estado. Já não é exatamente nesses termos. Inclusive, a limitação máxima de 44 horas semanais de trabalho e férias anuais remuneradas com adicional de 1/3. Errado. O artigo 24 garante o repouso semanal remunerado, férias periódicas remuneradas, lazer, mas não traz números. Os números são da nossa Constituição. DUDH não traz números. Guardem isso, que é uma dica muito importante. Outra dica importante: DUDH cuida dos direitos de primeira e segunda geração, não trata dos direitos de terceira geração. Então, se aparece aí na prova proteção do meio ambiente, patrimônio histórico, você já sabe que é falso, tá? Proteção do patrimônio genético, esses já são direitos a partir da terceira geração que não estão no texto. Então, nós dividimos o texto entre direitos civis e políticos, do artigo inicial até o 27, até o artigo 21, do terceiro até o 21, para ser mais exata, e os sociais, econômicos e culturais, do 22 ao 27, especialmente. Os artigos restantes são sobre a interpretação do texto, são sobre deveres para com a comunidade, mas não temos no texto direitos de terceira geração, apesar de o documento mencionar o valor da terceira geração, que é a fraternidade. Então, lá no artigo 1º, a DUDH menciona a fraternidade, mas não desenvolve direitos de fraternidade, direitos de terceira geração. Última assertiva: todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos possam ser plenamente realizados. Verdadeiro, artigo 28 da Declaração Universal. Então, na nossa sequência, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, resposta letra B.